Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui, no Jobis PC. Aqui a gente conversa sobre a deficiência de uma perspectiva diferente, emocional, filosófica, psicológica, reflexiva, tudo de bom. Espero que você se sinta muito à vontade nesse espaço, que você queira voltar, porque sim, tudo isso é feito para você, pessoa com deficiência, o educador, o familiar de pessoa com deficiência. Eu sou a Jobis, eu sou psicóloga, atendo online, também sou formada em filosofia e é para mim motivo de muita alegria estar aqui para a gente conversar e pensar na deficiência como uma característica importante, como uma forma de ser e não como um problema gigante e feio. Hoje o nosso tema é muito importante e muito pouco falado. Sim, nós vamos falar sobre menstruação. E sim, é importante menstruar. Eu sei que a menstruação tem uma péssima reputação. E eu sei que provavelmente você, ao me ouvir falar de menstruação pela terceira vez, está talvez um pouco desconfortável. Mas na verdade, isso é muito importante para o nosso corpo. Para quem não sabe, o ciclo reprodutivo feminino tem algumas fases, das quais menstruação é uma delas. E mais, o nosso sangue mensal também, ele é um ciclo com algumas fases. Então é legal, se você não souber, ficou curioso, curiosa, dá uma olhadinha no Google, porque sim, conhecimento é poder. Tá? E aí eu vou trazer para vocês, antes de chegar na parte da deficiência, algumas vantagens de se menstruar. A primeira vantagem é que retarda o envelhecimento. Isso eu peguei lá do site da Corui, do blog da Corui. Então, especialistas acreditam que um dos fatos pelos quais as mulheres envelhecem depois dos homens é justamente nós eliminarmos ferro todos os meses. Também é melhor para o sexo, aumenta a libido em muitos casos e, enfim, é interessante para o sexo. Menstruar também relaxa e reduz frustrações. Eu sei, você vai dizer que menstruar é em si mesmo algo frustrante e a gente vai chegar aí daqui a pouco. De acordo com a medicina nacional, com a medicina internacional, de acordo com a medicina tradicional chinesa, quando a gente menstrua, a gente limpa as nossas energias, limpa o fígado, enfim, é legal menstruar. 4. É uma desculpa pra gente se cuidar. Então, depilação, todas essas coisas que são importantes, muitas meninas fazem isso perto da menstruar, então é bacana. E 5, mais importante, fornece informações importantes sobre a nossa saúde. Isso é muito importante. Se a gente começar a ler, se a gente aprender a estudar o nosso ciclo, a gente vai aprender que ele se altera de acordo com a menstruação. Você sabia disso? Se a gente estiver acima do peso, sob estresse ou muito abaixo do peso, a menstruação não vem. Então, quando a menstruação vem, significa, dentre outras coisas, que você tem o mínimo de saúde, pelo menos em linhas gerais. E agora a gente vai entrar na deficiência. Apesar da menstruação ser inerente a todas as mulheres, apesar de ser um direito fundamental nosso, a menstruação e a deficiência têm uma relação muito complicada. A primeira relação complicada é que poucos produtos são feitos para pessoas com deficiência. E aqui eu vou incluir várias deficiências. Pessoas com autismo, por exemplo, vão ter dificuldade sensoriais, muitas vezes, com o contato dos absorventes tradicionais. Outra dificuldade também é para as pessoas com mobilidade reduzida. Então, pode ser delicado. E a gente tem algumas alternativas, né? O copinho menstrual, por exemplo, ele dura até 12 horas e não precisa ser trocado com tanta frequência. E ele também tem agora um copinho especial para mulheres que têm deficiência motora. Então elas conseguem tirar, remover o copinho com mais facilidade. Eu acho que acho que é em Ciclo, a Corui, que também tem um aplicador de plástico para colocar o copinho e tal. Então são coisas que facilitam a menstruação, a administração da menstruação por mulheres. Então a gente tem que pensar, tem os coletores, tem os absorventes reutilizáveis, tem as calcinhas menstruais, que também são uma possibilidade para as meninas. Que mais, gente? Tem os discos menstruais. Eu achei um disco meio
meio chatinho, confesso, parece que ele não armazena tanto quanto o coletor. Mas tem os discos menstruais. Mas o problema que a gente enfrenta, além de todos esses, é o capacitismo. Oi? Capacitismo? Tipo, o que capacitismo tem a ver com menstruação? Pois é. Por falta de preparo, por falta de orientação, por falta da crença na capacidade, muitas vezes, das meninas, muitos familiares e profissionais de saúde tomam a decisão unilateral, sem consultar as meninas, sem permitir que elas falem, sem oferecer orientação, de interromper a menstruação da mulher com deficiência. Hoje eu fiquei sabendo disso, fui fazer pesquisas e infelizmente isso não é um caso raro. Mesmo quando a menina tem uma deficiência que não tem nada a ver com menstruação, muitas vezes ela é aconselhada a tomar remédio para sempre ou fazer coisas que interrompam o ciclo menstrual. Simplesmente porque ela já tem deficiência, né? Não precisa lidar com isso. Mesmo sabendo que você interromper o ciclo menstrual para sempre pode gerar a médio e longo prazo problemas, né? E também dificuldade de você engravidar. Mas bem, poucas pessoas pensam em saúde reprodutiva de meninas com deficiência, porque está tácito que elas não vão ter filhos mesmo. Então, assim, é muito delicado a gente falar isso. Um outro obstáculo muito sério para a menina com deficiência menstruar com saúde, além do aspecto, olha, número 1, né, que a gente já falou, é o problema da falta de produtos dedicados a essa população. Número 2, a falta de informação sobre os benefícios e os riscos de você interromper a menstruação para sempre. Número 3, o capacitismo, que faz com que tanto profissionais de saúde quanto familiares impeçam as meninas de menstruar sem oferecer informações adequadas e mesmo colocando em risco a saúde reprodutiva dessa mulher. O quarto aspecto, também importante, é a pobreza menstrual. Eu não sabia que existia esse conceito até mais ou menos 1 ano e meio atrás, mas a verdade é que entre as pessoas com deficiência é muito comum quadro de baixa renda, renda muito baixa mesmo. E aí a gente tem o caso de que produtos alternativos para menstruação, e aqui eu estou pensando em calcinhas, em coletores, em absorventes reutilizáveis, etc., muitas vezes, além de não serem fáceis de encontrar, não são muito acessíveis para essa população. O próprio absorvente descartável mesmo, que muitas meninas usam no dia a dia, também não é muito acessível para essa população. E muitas meninas com deficiência, acredite, elas usam papel, folha de árvore, casca e até mesmo objetos na vagina, como muitas outras meninas. A menstruação também, o mau gerenciamento da menstruação também faz com que muitas meninas fiquem trancadas em casa. Como como ela não sabe gerenciar, como muitas vezes a família não ensina ou não tem recurso para comprar o absorvente, o que for, nesse período elas não vão ao trabalho, elas não vão à escola, elas não vão à faculdade. E isso claramente dificulta a empregabilidade e, claro, incentiva a médio e longo prazo a evasão escolar e todas essas questões muito delicadas. Então, é muito importante quando a gente pensa em deficiência, a gente pensar que esse corpo nosso que tem deficiência é nosso amigo, é nosso abrigo e que é importante a gente aprender a gerenciar, a gente conhecer o nosso corpo. E quando eu falo de conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa sexualidade, eu não tô falando apenas da gente se tocar, na gente se masturbar, eu tô falando de uma coisa muito mais importante até, ou tão importante quanto, é a gente conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa menstruação, ter uma ideia de quando que ela vai chegar, ter uma ideia do nosso fluxo, como é que é, conhecer as fases do nosso ciclo menstrual, as fases do nosso ciclo reprodutivo, identificar quando a gente está ovulando, são coisas que ajudam muito no nosso empoderamento. Então não tem como a gente ter autonomia sem ter conhecimento. E o conhecimento não é só de teorias, não é só de ideias, não é só de leis, dos direitos e todas essas coisas. A gente também precisa conhecer o nosso corpo. E isso não é estimulado. A sexualidade da mulher com deficiência muitas vezes é um tabu, uma coisa feia que a gente não deve nomear. E quem paga o preço? Somos nós, meninas e mulheres com deficiência. O legal mesmo seria que as reabilitações e
tudo mais, falassem com essas meninas, falassem com as pessoas sobre sexualidade. Sexualidade de uma forma bem básica mesmo, né? Muitas vezes quando a gente fala de sexualidade, a gente fala da gente com outro. É claro que isso é importante. A gente com parceiro ou parceira, inclusive para as meninas, né? Existem meninas com deficiência que são mulheres trans, homens trans, meninas gays, tá? Meninas bi, isso existe também. Mas também é importante a gente pensar em questões ainda mais básicas. Conhecimento do corpo, higiene da vagina. Dependendo da situação da menina, vai ser mais difícil fazer essa higiene. E é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar sobre como limpar corretamente a vagina, sobre como não limpar a vagina, sobre o que não é saudável, né? Sobre o nosso... como é que eu vou falar isso pra vocês? E aí, pra gente conseguir chegar no ciclo. Então, quando você tem meninas que têm a menstruação interrompida, sem nenhuma indicação médica, apenas por terem deficiência, inclusive tem casos em que isso é feito até cirurgicamente, tirando dessa mulher, mais pra frente, a possibilidade de desejar ser mãe e gerar um filho por conta própria. Tudo isso é feito para não se lidar com menstruação. Isso é muito sério e muito delicado. Então, a gente precisa falar sobre isso. A sexualidade é parte de quem a gente é. Não somente não é uma parte escondida, estranha do nosso corpo que a gente, por ter deficiência, não vai acessar. Saúde reprodutiva não é só se você vai ou não ter relações. É também a tua menstruação também está envolvida. Claro, você pode, por algum motivo, não poder menstruar e aí a gente tem que ver isso caso a caso. O que eu tô falando aqui são casos em que a menina é incentivada ou algumas vezes até obrigada a interromper a menstruação em razão do despreparo para lidar com a deficiência, quer por tabu, quer por falta de condições mesmo. Desse ponto de vista, é claro, o problema está acontecendo agora, mas eu acho muito importante a gente começar a pensar em opções e as meninas, ao máximo possível, terem informação. A gente está com a internet na mão, gente, Google, essas coisas, tem um Google acadêmico, gente, sério. Eu noto que muitas meninas com deficiência passam bastante tempo no TikTok, por exemplo, que é uma plataforma de uso relativamente fácil e que entrega conteúdos rápidos. Então você fica lá 15, 20 minutos, meia hora, uma hora e você nem vê, porque os vídeos são todos curtinhos e você vai lá consumindo rapidão assim. Não tenho nada contra o TikTok, aliás eu tenho TikTok até, que eu parei de alimentar, mas não é o meu problema não é o TikTok. O meu problema é a gente ficar tão focada no TikTok, no Instagram, que não aproveitar essa oportunidade, que é de ter uma tecnologia na mão, de ter muitas possibilidades de informação, para se informar sobre a gente, sobre o nosso corpo, por exemplo. E é o tipo de coisa que, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. A nossa sociedade ainda tem um sentimento muito forte de tutela a respeito da sexualidade do corpo das mulheres. E acreditem, isso só aumenta se a menina tiver deficiência. Portanto, se não partir das mulheres e das meninas com deficiência, dificilmente vai partir de quem não vive esse problema na pele. Então vamos falar. Eu lembro que uma época, muito tempo atrás, eu fiquei louca porque eu queria comprar calcinha menstrual e não tinha descrição das calcinhas. Não descreviam as calcinhas. E eu entrei em contato com eu entrei em contato com a menina da Panties, eu entrei em contato com Herself, eu acho, em Ciclo, porque eu queria comprar calcinha e não tinha descrição das calcinhas para uma pessoa cega comprar a sua calcinha com autonomia. Então, se não for a gente lutar por nós, falar para as empresas que a gente existe, cobrar dos profissionais de saúde informações e saber correr atrás do que é bom para a gente vai continuar sem conseguir ter a nossa vida plena. Claro, pode ser uma escolha sua, se você quiser, não tem problema. Mas é bom saber o que a gente está escolhendo, tá bom?
Um abraço grande e, uma vez mais, seja bem-vindo ao Jobispici.